Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. No programa de hoje eu converso com Veruska Gendov, que é psicóloga. Vamos falar sobre saúde mental em tempos de quarentena. Doutora, tudo bem com você? Obrigada, bem-vinda mais uma vez Tudo aqui à ótimo. Rede Alesp. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e colaborar de alguma forma para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Doutora Verusca, a senhora trabalha então como psicóloga aí há 20 anos, quer dizer, tem muita experiência na área, já deve ter atendido casos aí complexos, né? Diferentes, inclusive. Nesse tempo de pandemia, é uma curiosidade minha até, muda muito a atuação desse profissional que trata então da saúde mental, né? Porque a gente está vivendo uma situação muito atípica, né? Muito diferente. Uma situação muito inusitada, ninguém esperava, né, que a gente fosse passar por uma situação como essa. Então, assim, é uma novidade para todo mundo. Como que tem sido, né, a atuação, então, aí na área da saúde? Esse profissional, ele acaba, então, tendo que fazer algumas adaptações por conta até do contexto que a gente está vivendo? Com certeza, né? É interessante a questão, porque se a gente parar para pensar, cada demanda exige uma determinada quantidade de comportamentos e ações. E nós estamos vivendo um momento onde diversas ações precisam ser realizadas. Então, nós temos essa questão da própria pandemia em si, dos medos que essa pandemia traz, dos processos emocionais que essa pandemia envolve, que cria uma demanda muito grande, porque envolve morte, envolve medos, ansiedades, as pessoas ficam muito angustiadas e ansiosas. Isso exige do profissional um volume de atendimentos maior, porque as pessoas estão numa quantidade muito maior adoecendo. Tem a questão virtual, quer dizer, você tem um mundo completamente virtual. Algumas pessoas estavam adequadas e alguns profissionais estavam adequados ao mundo virtual. Eu mesmo falo do meu consultório virtual. Eu já atendia pacientes, mas as queixas eram diferentes. Eu atendia pacientes que estavam fora do Brasil e o consultório virtual ele servia como essa ponte de cuidado, tratamento e atenção àquele que não vivia no país. E de repente, do dia para a noite, nós tivemos que tirar todos os atendimentos presenciais por uma questão de segurança e trazer todos os atendimentos para o mundo virtual. Então, isso teve uma adaptação do paciente. Tinha muitos pacientes, por exemplo, que tinham muita dificuldade de mexer no celular. Então, nós tivemos que ter uma demanda diferenciada num primeiro momento de ensinar esse idoso a mexer no celular, de ensinar essas pessoas com mais dificuldade de se atualizar nesse mundo digital, para que a gente pudesse aí sim entrar com as tratativas importantes para o processo. Então, são muitas mudanças muito bruscas, muito tensas ao mesmo tempo. Então, isso muda completamente não só a rotina do paciente, como a nossa rotina. Sem falar dos processos traumáticos que o momento pandêmico cria. Para você ter ideia, eu com vários pacientes que perderam pessoas da sua família, eu tive pacientes meus que faleceram de Covid-19, eu dou suporte a famílias que perderam seus entes, que por não saber o que fazer procuram psicólogos dos seus entes que faleceram. Então são muitas situações acontecendo e existe uma adaptação e uma necessidade de aprofundamento científico em cada área, porque com catástrofes, pandemias, que eu poderia dizer que são semelhantes às situações que aconteceram, por exemplo, quando as barragens de Marina romperam em Brumadinho, por exemplo, e as pessoas perderam tudo de um momento para o outro. Um grupo de psicólogos trabalhava com essa questão catastrófica. Ou famílias que, de repente, uma enchente de uma região inteira, as pessoas perdem as suas casas, perdem seus familiares por luto, enfim. Então, tudo que é catastrófico envolve essa questão repentina. Um luto repentino ele traz muito mais sequelas e traumas por conta desse processo intenso. Então, para um profissional lidar com essas questões tão grandes, precisa de habilidade para conseguir ajudar nesse momento. Com certeza.
E, bom, doutora, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre dicas práticas, né, aí que a gente pode dar para o nosso telespectador nesse momento, que é um momento delicado, as nossas emoções naturalmente afloram, né, ansiedade, o medo, as incertezas do momento, né, então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria pedir uma orientação da senhora sobre a questão de notícias, né, por quê? A gente sabe que muitas informações circulam, então, aí na imprensa, nas redes sociais. A gente tem um problema sério com a questão da fake news, né? Muitas informações a gente precisa ter um cuidado muito grande antes de consumir, porque a gente sabe que hoje a verdade misturada com meias verdades e até mentiras, né, que são as fake news, estão circulando. E essa fake news, muitas vezes, causa um certo pânico, né, na população. O que você orienta as pessoas hoje? Porque também não ler nenhum tipo de informação, estar aí totalmente alienado é complicado, porque a gente sabe que a informação é a maneira que a gente tem, então, de entender o momento que a gente está vivendo, que é um momento novo, é um vírus novo, com características novas. Daí a importância da gente saber o que está acontecendo e para que a gente possa, então, passar por esse momento da melhor maneira. Em contrapartida, a gente sabe que às vezes, então, como eu mencionei, ler algumas notícias geram mais ansiedade. O que você orienta, inclusive até os seus pacientes nesse momento? Olha só, eu sempre oriento nos meus processos de atendimentos, de tratativas de atendimento, que é muito importante que as pessoas elas estejam muito conscientes da realidade. A realidade ela precisa ser conhecida. É importante para as pessoas procurarem fontes seguras, saber o que está acontecendo. Todos os dias saem boletins de como cada um deve se portar, de quais mudanças precisam acontecer. Então, por exemplo, teve uma época que não era necessário a máscara, depois, numa outra época, já foi necessário a máscara, e tem todas as explicações, o porquê que agora é necessário a máscara e antes não era. E cada uma das ações, dos comportamentos e das atitudes que se fazem necessárias mediante o momento são informadas pelos meios de comunicação. É importante que cada um procure um meio de comunicação seguro, que possa oferecer essas informações de uma forma segura. Por quê? Porque entender a realidade é protetivo. Junto com essa realidade, é importante que cada um também entenda que a nossa postura precisa manter uma certa tranquilidade, apesar de um momento difícil, complicado. Eu sei que é complicado, mas nós precisamos privar o cérebro, a mente da gente, do pânico. Nós precisamos proteger do desespero. Infelizmente, a fake news ela é formada para criar pânico, criar desespero. Só que quando uma pessoa fica desesperada, o que acontece na mente da gente? A gente tem um desgaste. Esse desgaste faz com que o nosso sistema imunológico tenha uma queda bastante intensa. Com isso, nós apresentamos uma série de adoecimentos orgânicos, vários. Problemas de pele, problemas respiratórios, problemas de queda de cabelo, inflamações, infecções, por conta da imunidade ter caído. Então, se você, num momento como esse, se permite ao pânico, ao desespero, à angústia, à ansiedade elevada, inevitavelmente você vai adoecer não só emocionalmente, como o fato, por exemplo, de depressão, ansiedade, pânico, mas você também vai adoecer organicamente. O teu processo cardíaco, a sua pressão arterial, todo o seu processo orgânico pode sofrer prejuízos. E isso pode levar você ao hospital. Num momento como esse, não é viável. Quanto mais as pessoas puderem apresentar uma qualidade de vida emocional e orgânica, menos elas vão correr riscos indo para um hospital. Então é muito importante essa orientação, não só eu, mas outros profissionais da área com certeza também trabalham paralelamente entre tratamentos e orientações para o momento. Isso se faz necessário quando você lida com uma situação catastrófica, independente do tipo. As orientações elas precisam ser partilhadas entre a tratativa do próprio tratamento psicológico, mas as orientações que são importantes nesse momento. Eu costumo orientar também sobre os procedimentos quando acontecem os adoecimentos, as internações, os lutos, porque eu tenho muitos parentes que estão com seus entes internados nesse momento.
E tem orientações específicas para cada momento. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, porque é importante proteger os familiares que estão sem o Covid-19. Sem dúvida. Doutora, eu acho que um outro grande desafio que nós temos hoje são os idosos, né? Que estão aí no grupo de risco, né? A gente sabe que esse é um vírus que se desenvolve de uma maneira muito acelerada, então, em determinados grupos de pessoas, especialmente os idosos, que já têm naturalmente um sistema imunológico mais, né, mais debilitado, né, por conta da idade. Então, esse é um momento que os idosos, principalmente, precisam, então, respeitar essas medidas de isolamento. E nem sempre é muito fácil, né? Então, a gente vê, às vezes, os filhos, os netos ali tentando controlar aquele idoso, até muitas vezes tendo que tomar medidas mais drásticas aí, porque às vezes o idoso ele tem, né, esse desejo natural de ir até o banco, enfim, de ter a rotina dele. É um momento que ele não, que ele está sendo privado disso e muitas vezes ele não compreende, né, esse momento. Que tipo de orientação você passa, então, para os familiares? Como conversar com esse idoso? Como explicar para ele o que está acontecendo? De uma maneira até que não cause mais problemas, mais pânicos, né, na saúde, então, mental desse idoso. É claro que cada pessoa tem o seu time para assimilar a situação que acontece nesse momento. E não só idoso, todos assim, de uma forma geral, nas suas idades, têm suas resistências mediante diversas questões das próprias rotinas que cada um apresenta. Agora, quando se trata do idoso, eu percebo que muitas vezes o idoso ele apresenta uma característica de teimosia, porque ainda não assimilou muitas vezes essa mudança de time que precisa ser cuidado. O idoso ele passou uma vida cuidando. Então é difícil para ele se sentir cuidado. Depender de uma compra do mercado que alguém faça, ou depender que o outro faça algo para que ele não saia de casa. Sem falar que quando a liberdade ela é cortada, limitada ou tolhida da vida de alguém, essa liberdade ela faz com que a pessoa sinta uma angústia muito grande por não tê-la. Só para você ter ideia, eu estou com alguns familiares de idosos que tiveram que, num momento como esse, ir para o hospital, porque tem idoso que pulou janela para fugir de filho, para sair na rua. Tem idoso que se machucou e se enroscou em portão porque tentou passar por baixo de portão, porque os filhos às vezes estão chegando a trancar para que eles não saiam. Então, a melhor coisa a fazer nesse momento é ter aquele momento mesmo de tentar comunicar, sentar, olhar olho no olho, sem brigar, porque a voz mais agressiva, um tom mais agressivo, fecha o meio de comunicação. E principalmente o idoso não sabe lidar. Se para um jovem já é difícil lidar com limites, imagina uma pessoa idosa que até então cuidava. É difícil para esse idoso se sentir acuado ou limitado. Então é importante que esse filho ou esse responsável sente, olhe nos olhos, explique a situação que está nesse momento, ensine esse idoso a mexer com as redes sociais, ensine esse idoso a mexer com o celular, principalmente, distraia esse idoso, dê ocupação para esse idoso, para que esse idoso não fique apenas achando que está sendo aprisionado ou enclausurado, porque essa não é a realidade. É uma proteção. Olhe nos olhos desse idoso e diga o quanto ele é importante para você, e o quanto ele é importante para a família. E que é justamente por esse amor e importância que vocês não querem que ninguém passe uma dificuldade por conta de uma doença como essa. Então é importante colocar isso. Faz esse idoso se sentir importante, faz esse idoso se sentir ali amado. Eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença. Por mais teimoso ou até mesmo birrento que esse idoso possa ser, se ele compreender em seu processo o que está acontecendo, sua importância e o amor que se possui a ele, com certeza vai ser muito mais fácil lidar numa situação como essa. Com certeza. E a gente não tem só os idosos, acho que as crianças também, né, precisam dessa Sim. conversa, né, doutora? Porque elas estão sem ir para a escola, muitas moram em casa, então elas têm que ficar dentro de casa, até
crianças que moram em prédio, às vezes os pais não querem que as crianças desçam e frequentem as áreas comuns, tem condomínios até que proibiram que as pessoas desçam, quer dizer, a criança estava vivendo aquela rotina e de repente aquele momento foi interrompido e ela não vai mais para a escola, ela já não vê mais o coleguinha que ela brincava antes. Quer dizer, como conversar também com essa criança nesse momento, né? Como explicar para ela por que ela não está indo para a escola, por exemplo? As crianças, elas são incríveis, né? Porque elas são muito rápidas para perceber o que está acontecendo. Por mais que elas não entendam detalhes técnicos ou algo dessa forma, elas entendem que tem alguma coisa invisível que está matando as pessoas e elas não querem morrer e não querem que ninguém que elas amem morra também. Então, eu tenho percebido que você, quando lida com uma situação que envolve crianças, você tem duas situações. Você tem a criança que está informada porque ela presta atenção em todos os tipos de informações que acontecem nas mídias, porém, é uma criança que é dinâmica e precisa de ocupação desse tempo, precisa ter atividades, precisa tentar estudar também, estão com atividades virtuais, precisa ter uma rotina. O que eu tenho mais percebido nesse momento, de tudo que eu venho acompanhando nesse tempo todo, eu estou em isolamento já tem 2 meses, desde que tudo isso começou a acontecer e a orientação que foi oferecida que tinha determinados riscos, como eu atendo um volume muito grande de pessoas, por uma questão de proteção, nós interrompemos na clínica os atendimentos e passamos todos os atendimentos para a questão virtual, justamente para não se oferecer perigo. Então, deste momento para frente, eu tenho orientado muito que esses pais tenham um pouco de calma para se readaptar a essa rotina com seus filhos, porque até então essa rotina ela não existia. Esses filhos, eles iam para uma escola e esses pais ficavam o dia inteiro longe deles e de repente esses pais estão trabalhando em casa, com esses filhos estudando em casa e com esses filhos de alguma forma ali também querendo essa aproximação com esses pais e até sufocando em muitos momentos. Então, orientar, conversar, criar essas rotinas, atividades e dedicar alguns desses tempos para eles ajuda muito. Pais que jogam com seus filhos, que brincam com seus filhos, que colocam nessa rotina momentos de qualidade com os seus filhos, faz com que essas crianças fiquem mais calmas, se distraiam mais, se dediquem mais nas atividades do colégio através da questão virtual e também consigam se manter mais calmas. Agora, os pais que não conseguem dedicar esse tempo de qualidade para os filhos, faz com que esses filhos fiquem mais tensos, mais nervosos, eles se sentem sem esse cuidado e ficam muito mais inquietos, muito mais nervosos, muito mais agressivos. E eu vou até acrescentar aqui também a questão, aproveitar com a questão dos animais de estimação, porque eu também tenho recebido muitas queixas. O que eu faço? Meu animal de estimação está agressivo, nunca foi assim. Os animais de estimação também precisam de uma rotina diferenciada por conta do momento, precisam de atividades diferenciadas por conta do momento. Eu sei que é difícil para nós adultos administrar tantas coisas, né? Porque temos que nos administrar, administrar os filhos, administrar a casa, o trabalho, quer dizer, eu sei que são muitas questões. Por isso, uma orientação importante para você que está assistindo aqui esse momento com a gente. Organize num papel, coloque num papel toda a rotina que você precisa e organize essas rotinas, esses tempos. O que pode ser feito em que momento? Isso é uma forma de conectar você ao seu novo mundo, conectar você à sua nova realidade, conectar você às necessidades dessa família e às suas necessidades também. Quando você coloca no papel e transforma de uma forma visual, você está proporcionando a você e a todos que convivem com você uma organização mental melhor. Porque tudo aquilo que visibiliza toda a situação melhora a organização diária. Então é importante que você faça essa organização, coloque num canto da casa que todos possam acompanhar, isso vai ajudar muito. E coloque nesse planejamento os seus momentos de lazer, os seus momentos de qualidade com sua família, para que esse momento seja também uma válvula de escape para diminuição de ansiedade e de estresse. É importante ter esse momento. O que a gente vê nesse período de quarentena, especialmente para quem não está trabalhando, para quem está desempregado, ou mesmo para quem está de home office,
Às vezes a pessoa acaba trocando um pouco o dia pela noite, indo dormir um pouco mais tarde, é, acordando muito mais tarde. Aquilo vai dando, às vezes, até mais preguiça, né? E Sim, aí, essa impossibilidade que a pessoa tem, às vezes, de poder sair, de fazer um exercício, ficar muito em sim. casa, quer dizer, que tipo de dicas, né? É importante que essa pessoa realmente crie uma rotina, e o que não pode faltar nessa rotina, mesmo com as condições que a gente vive no momento, né? Que tipo de atitudes, então, diárias é importante que a pessoa tenha para que ela se ajude, né? Principalmente Sim. no sentido de saúde mental. Se a família é uma família adulta, não tendo crianças, as atividades são diferentes de uma família que tem crianças, né? Então, se você é uma família, faz parte de uma família de adultos, coisas importantes para vocês realizarem: atividades físicas. Hoje nós temos no mundo virtual vários professores, vários personagens fazendo uma programação, e qualquer cantinho da sua casa, não precisa ter grandes espaços. Eles ensinam de forma prática, objetiva e bem simples como você pode realizar atividades físicas específicas para cada idade. O idoso precisa de fortalecimento muscular de determinada forma, o exercício não pode ter determinadas características, isso é feito, e tem vários programinhas, várias gravações, vários canais mostrando esses tipos de exercício. Você também tem aquele que tem, de repente, uma jovialidade, consegue um pouco mais de intensidade, um pouco mais de força, um pouco mais de intensidade. Tudo isso é calculado para cada idade. Então, para você que tem uma família mais madura, atividade física. A segunda questão que é importante é esse momento de silêncio, de você poder incluir uma música, ou uma meditação, ou um momento de tranquilidade, ou ler um livro. É importante você ter alguma atividade que acalme o seu ritmo, tranquilize sua rotina. Se você vive numa casa e você tem plantas, procure utilizar desse espaço verde, que também é muito importante, é saudável. Se você tem um espaço da sua casa que bate sol, veja que horário que isso acontece e tome um pouco de sol todos os dias. Isso também é importante para a sua mente, para o seu corpo, para o seu fator emocional, porque o sol ele proporciona vitamina D. E com vitamina D você produz serotonina, que é um hormônio do humor. Dentre outras coisas que nós precisamos, o sol é extremamente importante para essa produção. Para você que tem crianças, é importante incluir brincadeiras, incluir jogos, procurar variar nos jogos, jogos que possam trabalhar memória, jogos que possam trabalhar as percepções, sentimentos, jogos que possam fazer com que tenha uma interação, melhore vínculos. Tudo isso é possível. Também na internet vocês encontram em vários canais várias orientações de pessoas especializadas na área de educação infantil, pedagogos, e até mesmo recreações que são específicas para esse momento, que foram totalmente criadas para esse momento. Para quem tem animais de estimação, também é importante que você faça atividades com o seu animal de estimação. Para você é bom porque é uma atividade. Para ele é bom porque também é uma recreação que tem atividade. Então, brincar com bolas, ou algum tipo de brinquedinho que possa fazer com que você se exercite, e ele também. A internet também tem várias dicas de profissionais que são veterinários e que indicam várias coisas que possam ajudar mediante a raça do seu animal ou o tipo de animal, porque tem pessoas que têm animais mais exóticos, outros têm animais mais domésticos. Tudo isso é verificado. É importante que a gente pense que a nossa mente, ela precisa ter descanso, ela precisa ter prazer, por isso atividades que envolvam prazer é importante, e precisa de sono. Para você que está trabalhando demais, porque também tem isso, às vezes você está achando que por ser virtual e seu chefe não está vendo fisicamente você, que você tem que ficar conectado 24 horas para poder mostrar trabalho. Isso não vai ser saudável para você e não vai ser saudável para sua empresa. Então, escolha o seu momento de trabalho, mas escolha o seu momento de qualidade de sono. O sono é importante para te restaurar. Não é porque você está em casa que você não tem desgastes na sua mente. E a sua mente, para ter uma qualidade de vida, para você poder viver bem, precisa se restaurar. E isso só acontece no sono profundo.
É importante que você também tenha momentos bons para se alimentar. Também temos vários canais que ensinam você a se alimentar com alimentos que vão melhorar a sua imunidade num momento como esse, que é necessário que a sua imunidade esteja alta. Na verdade, deveria ser sempre importante, né, Kate? Mas, pelo menos nesse momento, precisa se manter importante. Com certeza. Doutora, qual que é o momento de procurar uma ajuda psicológica? Quando a gente percebe que, por mais que você até tente lidar com a sua ansiedade, com a sua angústia, se você percebe que tem se sentido muito triste, exacerbadamente, eu sei que o momento é triste, mas tem uma quantidade de tristeza que pode ser considerada normal. Quando você percebe que você não está conseguindo controlar e essa tristeza ela tem incomodado você, ou essa ansiedade, ou essa aceleração cardíaca, todas as vezes que toca a vinheta do telejornal, ou todas as vezes que você não consegue falar com um familiar, você fica num processo de angústia muito forte, ou se você tem atacado a geladeira, tem gente que tem tentado compensar essas angústias atacando a geladeira, e isso tem causado vários problemas de saúde. A dica é o processo de percepção do seu limite. Se você percebe que excedeu e que está além do que era uma rotina natural para você, está na hora de buscar ajuda. Não deixe que tudo isso cause em você uma doença, um adoecimento mental, um envelhecimento precoce por excesso de preocupação, um desgaste grande que pode ocasionar doenças graves, emocionais e orgânicas. Se você percebeu que não está conseguindo controlar as ansiedades, não consegue controlar os sintomas que estão excessivos, procure ajuda. Nós temos várias opções de ajuda também gratuitamente. Eu mesmo tenho um trabalho com ONGs, nós realizamos plantões emocionais gratuitamente para que você possa ter aquele momento de acolhimento e de orientação, para que você se fortaleça nesse momento e saia muito mais forte, ao invés de adoecer num momento como esse. Se a gente aprender a ser resiliente num momento como esse e a lidar com os problemas, nós vamos sair dessa situação, Caterine, muito mais fortes. E é isso que eu espero que a população sinta, que ela possa, desse momento, tirar grandes lições e se tornar muito mais fortes e muito mais invencíveis frente às dificuldades da vida. Com certeza. Doutora, nosso tempo é curto e ele já acabou, mas eu quero agradecer muito a sua participação. Foi muito importante todos os aspectos que você pontuou. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aí nesse momento tão delicado, né, que nós estamos vivendo. Eu quero agradecer a sua participação e espero conversar com você em outros momentos. Eu que agradeço, Caterine. Um abraço para você, para toda a equipe. Vocês que têm batalhado dia após dia para trazer qualidade de vida para as pessoas, também são nossos heróis que têm batalhado bastante. E quero também deixar aqui o meu agradecimento a toda a equipe de saúde do Brasil, que também tem se dedicado muito, também tem passado momentos muito difíceis, mas através da guerra e de toda a luta deles, eles estão conseguindo salvar muitas vidas. E merece com certeza os nossos parabéns. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada. Bom, o programa Lesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.